Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que beleza! Deixe seu like, arrebente de joga duro também, compartilhe nosso link nas suas redes sociais. E se você não conhece ainda o nosso canal, venha, meus amigos, se joga, venha participar da nossa família. Somos mais de 5.200 inscritos, tá bom demais, né? Mas vamos crescer um pouquinho? Com a sua ajuda, vai ser muito importante o crescimento do nosso canal. As nossas pautas é o treino do Bahia e o Vasco da Gama não está nada satisfeito com o adiamento do julgamento, né, do jogo Sport e Vasco da Gama. O Vasco, inclusive, colocou uma nota oficial expondo a sua insatisfação. Vamos para o Bahia primeiro, papá. Vamos para o Esquadrão de Aço. O Bahia está treinando, inclusive. Ó. O Bahia fez mais um treinamento tático para a última partida de 2022. O Eduardo Barroca segue na preparação. Inclusive, ele tem uma dúvida que nós estamos comentando aqui constantemente, né? Que é o Daniel entrando. Quem poderia jogar? O Caio Vidal ou o Ricardo Goulart? Eu estou sempre falando que o Caio Vidal, na minha opinião, deveria entrar no segundo tempo. Existe, de fato, esta dúvida com o Eduardo Barroca também. Colocando aqui na tela, meu amigão, é o seguinte, ó. A única dúvida da equipe está justamente no que eu falei. A entrada de Daniel, que é certa, mas quem entrará, quem sairá para dar a vaga para o Daniel? Está muito entre Caio Vidal e Ricardo Goulart. Acredito. Se eu fosse o Barroca, eu fazia 2 linhas de 4, beleza? E o Caio Vidal no segundo tempo. Na lateral, nós já sabemos também, o Massinho abre espaço, André retorna e o Massinho é muito provável que não volte mais para o Bahia. O torcedor não gostou da contratação, eu acredito que o Grupo City não vai querer se expor tanto assim, né? Com a questão do Massinho. Fora isso, meus amigos, a qualidade técnica também, pelo menos aqui no Bahia, ele não apresentou. Ó, o Marco Antônio também está recuperado de contusão, está treinando normalmente e será opção entre os suplentes, a galera que está lá no banco de reservas. O Marco Antônio pode entrar no segundo tempo ali do lado direito ou então jogando por dentro também. É importante que se veja também a questão do centroavante, né? Eu acho que o Ítalo deve entrar nesse jogo, então nós já sabemos mais ou menos o que o Barroca pode fazer para jogar contra a equipe do CRB, que conforme informações do Anselmo Ramon, que deu entrevista, do Matheus Mega também deu entrevista, jogador do CRB, eles estão motivados, porque o último jogo no estádio Rei Pelé, eles querem agradecer a torcida em forma de triunfo. Vamos aguardar. Será que o CRB vem com a equipe alternativa? Vem com a equipe mesclada entre titulares e jogadores oriundos da base? Nós ainda não temos a noção que vai acontecer, mas com certeza as coisas vão clareando e nós vamos ter uma ideia mais ou menos da escalação da equipe do CRB. Meus amigos, a equipe do Vasco da Gama está chateada, né? O Vasco rebateu a decisão do STJD de adiar o julgamento e diz que a torcida do esporte é culpada por confusão na Ilha do Retiro. Inclusive, esta informação está no site, no portal ESPN, e a notícia sobre o Esquadrão de Aço está no portal SC Bahia, dando os devidos créditos a equipe, né, que constrói as informações, que trazem as informações para que a gente possa refletir sobre a questão. É evidente que o Vasco da Gama iria ficar chateado, né? O Vasco esperava e tinha a expectativa do julgamento o favorecer. 3 pontos iria jogar lá em Itu, garantido na Série A, com pouco foco, e aí, meu amiguinho, ia sobrar para o Esquadrão de Aço, ia sobrar também para o Ituano, que teria que vencer, embora o Ituano tivesse a parte até um pouco mais simples, né? O Vasco da Gama, com certeza, não iria jogar com tanto ímpeto assim. Meus amigos, abrindo aspas para a direção do Vasco da Gama, eles dizem o seguinte, ó, a diretoria do Vasco recebeu com perplexidade e desapontamento o adiamento do julgamento do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, às vésperas do mesmo. O Vasco da Gama entende que nada pode ser mais prejudicial à competição do que os incidentes violentos e a falta de segurança que interromperam o jogo Sport versus Vasco na Ilha do Retiro. Meus amigos, eu já falei no conteúdo anterior e, sinceramente, volto a defender a minha tese. O Vasco da Gama, jogando já sabendo que não precisa se expor tanto, se esforçar tanto assim, iria deixar o campeonato meio manchadinho, sabe por quê? Decidido no tapetão. A decisão seria no tapetão, no STJD. Lembrando que o Vasco da Gama empatou o jogo já nos acréscimos. Era 90 minutos mais 5, 45 mais 5 do segundo tempo. O Raniel teve a provocação também que incitou a torcida do esporte. Nada justifica a violência. Inclusive, houve muita facilidade do torcedor do esporte de invadir o gramado. Mas, meus amigos, o Vasco da Gama
teria que ter vencido o jogo. Não venceu, empatou o jogo no final. Então, o resultado do campo, ao meu ver, prevalece o 1-1 e ponto. Não existia mais tempo para o Vasco da Gama tentar virar o jogo, até porque o Sport poderia vencer a partida. Então, meus amigos, sinceramente, o Vasco querer levar no tapetão os 3 pontos, eu não concordo, já deixei claro aqui, com todo respeito ao torcedor do Vasco da Gama, com todo respeito ao Vasco da Gama, mas, sinceramente, decisão no campo. Acho que tem que prevalecer o campo. O jogo não estava em 20 minutos do segundo tempo e nem do primeiro, não estava a 15, não estava a 10, o jogo estava a 90 minutos mais os acréscimos. Foi justamente o gol do Raniel. Abrindo aspas novamente aqui para a equipe do Vasco, um pouco mais de chateação aqui da turma vascaína, ele diz o seguinte: a diretoria do Vasco confia na justiça e na lisura do tribunal para cumprir os regulamentos, após gravíssimas ocorrências durante a partida, que foram, inclusive, reprovadas de forma enfática pelos corretos pronunciamentos da CBF e do próprio STJD após a partida. Meus amigos, o problema está, sabem em quê? Ituano vence, ultrapassa o Vasco, o Bahia também se classifica. O Bahia tem que vencer o jogo para sair dessa confusão, beleza? O Bahia tem que vencer o jogo para não ter nenhum tipo de problema. O Bahia vencendo o jogo, acabou. O problema no STJD é entre Vasco, Ituano e Sport. Ponto final. Então o Bahia tem que vencer para sair dessa confusão. Agora, vamos para uma situação que pode acontecer. O Ituano vence o jogo, se classifica e o Vasco fica em quinto e não vai para a Série A do Campeonato Brasileiro. Meus amigos, haja pano para manga aí, viu? É por isso que a decisão de adiamento do julgamento, meu amigão, jogou uma novela extensa nessa história, já com o resultado do jogo Ituano Vasco da Gama, claro, no campo, inclusive. Então, o Vasco da Gama, sinceramente, embora estivesse muito confiante que teria os pontos do jogo, a tendência é que este julgamento irá para um outro tipo de situação. Vamos aguardar, porque é muito provável que o Ituano também ficará naquela história de não aceitar o resultado via tapetão, beleza? Muito provável. É importante que o Bahia vença o jogo, muito, para não ficar nessa dependência. Se o Vasco vencer, se o Vasco empatar, aí o julgamento perde força total. Se o Vasco se classificar no campo, isso pode acontecer também, seja claro, né? O jogo é equilibrado. Pode acontecer do Vasco vencer, do Vasco empatar e sair de lá classificado. E aí o julgamento do STJD perder força total. Abrindo aspas aqui para a equipe do Vasco novamente, eles falam sobre o Raniel, né? A questão do Raniel. Tá aqui na tela, ó. O atleta Raniel foi ofendido moralmente antes, durante e depois da partida por torcedores e dirigentes do esporte. É uma denúncia, né? Funcionários do Vasco e bombeiros que estavam lá para cuidar da integridade física de todos foram covardemente agredidos. Os atletas do Vasco, inclusive, foram punidos sumariamente e sem o julgamento, ficando fora de 2 rodadas decisivas do campeonato. Eles estão suspensos 30 dias, inclusive, hein? 30 dias de suspensão. Agora, claro que eles vão ser julgados também e podem diminuir esta pena aí. O que o Vasco fala é sobre a questão da hostilidade na Ilha do Retiro, mas, meus amigos, a imagem também mostra, tá aí na tela, o Raniel. O Vasco diz que o Raniel foi, antes, durante e depois da partida. O atleta Raniel jogou no Santa Cruz, antes, durante e depois da partida, por torcedores e dirigentes do esporte. Aí a denúncia do Vasco, mas o esporte também tem a sua denúncia, tem as imagens, que o Raniel provoca toda confusão. Claro que violência não tem justificativa, mas após o gol do Vasco da Gama, o Raniel comemora frente ao torcedor da equipe do esporte e aí acontecem todos os problemas. Será que iria acontecer se o Raniel vibrasse o gol com seus jogadores dentro do campo? Será que essa confusão poderia ser evitada? Não sabemos, até porque o pênalti marcado também revoltou a torcida do esporte. E aí foi a culminância, né? A culminância. Não saberia dizer para vocês se o Raniel, mesmo comemorando tranquilamente com seus jogadores, com seus companheiros, pudesse correr ali, por exemplo, para a área da comissão técnica, abraçar Jorginho, abraçar a galera. Não sei qual seria o comportamento também da torcida do esporte, que está errada. O esporte vai ser punido, o esporte será punido. Não sei se o esporte irá perder os pontos da partida,
Mas com certeza irá, com certeza irá. A questão está na pontuação, que é o mais interessante para o Vasco da Gama, para o próprio Sport também, que não tem pouquíssimas chances de classificação para o Ituano, e o Bahia precisa fazer a sua parte no campo. Fazendo a sua parte no campo, a confusão está com eles lá, não está com a gente aqui, beleza? Meus amigos, é o seguinte, jogador arrebenta no like? Todo mundo jogando duro e arrebentando no like? Claro, papá, jogador arrebenta no like aí, o Bahia tá treinando pro jogo, hein? O Bahia tá treinando para o jogo. Que bom que o Barroca tem essa informação, que a gente tem essa informação do Barroca, que ele tem essa dúvida da questão do Ricardo Goulart e do Caio Vidal. Que bom, tá no portal SC Bahia. Foi uma coisa que nós estávamos falando, né, com antecedência, inclusive, e aí as coisas vão acontecendo, e se encaixa mais ou menos do que nós estamos observando com relação ao nosso esquadrão de aço. É por isso que eu peço o seu like. É por isso que eu peço que você se inscreva no nosso canal. É por isso que eu peço que você faça o seguinte, ó, copia o nosso link, coloca lá nos seus grupos do WhatsApp, no Telegram e vem curtir aqui o canal Wendel, meus amigos. Forte abraço a todos vocês, até o próximo conteúdo. Valeu!